patinação para vocês estarem conhecendo o nosso esporte. Eu sei que o tempo é curto, mas da maneira que a gente está fazendo fazer, a gente trouxe o esporte para vocês estarem conhecendo, ver um pouquinho da regra, ver como é que funciona, entender a dinâmica do jogo, que todo mundo imagina rock, né? Imagina uma coisa violenta, onde alguém vai chegar e bater no outro, jogar o outro para fora do campo e machucar. E vocês viram, a gente jogou quase uma meia hora aqui vocês assistindo, jogamos um pouco forte, não jogamos tão forte quanto era no campeonato, mas jogamos como vai no jogo. Ninguém está machucado, está todo mundo em paz, todo mundo tranquilo, porque está todo mundo equipado, com equipamento de proteção, com a segurança devida. O hockey é menos perigoso que o futebol, menos perigoso que qualquer outro esporte, porque ele não tem contato. Bate no meu pé, escorrega o pé, eu caio no chão, caio do mundo, escorrega, tem proteção que é o chamado filtro, né? Que protege, é uma bermuda que protege. Então não machuca menos que o futebol. O cara dá um carrinho, quebra o tornozelo, tudo o pé está cravado no chão e a chuteira não desliza. Bati e desliza, se bater no meu pé, eu escorrega e cai tudo. Daí levanta e começa o jogo. Entendeu? Então, a gente veio mostrar aqui porque a gente quer trazer o esporte para dentro do CS para proporcionar para vocês aqui dentro. Não sabemos ainda se vai ser possível, a gente vai ter conversa com a escola para ver se a gente consegue montar uma escolinha de patinação e hockey aqui dentro do CS para poder promover para vocês também. Mas de qualquer maneira, a gente vai estar deixando também os flyers aqui, um endereço da nossa escolinha atual, para quem tiver interesse em fazer a patinação, fazer o hockey, pessoa que não queira fazer hockey porque acha que é muito rápido, muito forte, eu não sei patinar tão rápido, eu não tenho equipamento, é muito caro. Nós temos a patinação livre também, que é o chamado slalom, ou a patinação artística, ou o próprio street, que é bem menos pesado. Mas hoje o foco é o hockey. Nós temos aqui hoje uma garota seleção brasileira, que foi colocada na seleção brasileira de rock e ela está viajando para a França nesse mês, está viajando para a França para jogar, vai representar o Brasil na seleção brasileira de rock, vai representar o nosso time, a nossa cidade de Curitiba, e junto com ela vai duas atletas do nosso time lá também, ao todo, então são 3 atletas. Então vocês vejam, mesmo com as dificuldades que a gente tem, mesmo com as dificuldades de material que é meio caro, com todas as dificuldades que a gente tem para praticar esporte no Brasil, a gente está levando 3 minutos para a seleção brasileira, tem os meninos que estão se encontrando também na seleção masculina, que é difícil para os meninos chegar na seleção masculina também, mas vão chegar, se Deus quiser, vai chegar o momento deles, vão continuar treinando. E a gente veio aqui para vocês entenderem que o hockey está possível para qualquer um, o esporte que qualquer um de vocês pode fazer, independente de gênero, ou de classe financeira, ou de gosto, não tem dificuldade. A dificuldade quem coloca é a gente. Se eu colocar dificuldade, nada é possível. Se eu colocar obstáculo, mas procurar vencer esse obstáculo, tudo é possível. Aqui, a gente fez um pouco de jogo de rock, certo? Agora, eu vou estar passando um segundinho, bem rápido mesmo, do próprio rock, do slalom. Já está mostrando para vocês como é que funciona o slalom. E se você fez uma final lá, essa pessoa que vem interesse pelo rock. A modalidade do slalom consiste em passar por dentro daqueles obstáculos do cone, sem tocar no cone, com o maior grau de dificuldade possível. Ele tem uma situação de grau de dificuldade e tem uma situação de velocidade. E velocidade significa passar o mais rápido possível por entre os cones. E dificuldade significa fazer a manobra mais difícil dentro dos cones. Então, o princípio básico de iniciação com esse movimento é isso aqui. Então, a gente faz o processo desse sistema para poder evoluir. Aí depois, olha só. Tem que aumentar a dificuldade. Podemos aumentar um pouquinho mais. Você vai passar. Sim. Professor, mas essa aí já estou manjando, já quase. Vamos aumentar a dificuldade? Dá para aumentar também. Dá para trabalhar com sempre que eu tinha agora que faço. Só que dia.
tenta deixar mais complicado. Um pra frente, um pra trás. Um pra frente, um pra trás. Pra frente, um pra trás. Dá pra piorar alguma coisa? Ainda dá pra piorar. Outro golpe. Mas vai quebrar a perna dele. Eu não vou explicar muito mais a questão do slalom, porque o nosso foco aqui é o rock, certo? Mas isso seria para vocês entenderem que se eu não tiver afim de fazer rock, mas eu quero patinar no parque, eu quero patinar livre, eu quero fazer patinação artística, o lúdico, a gente pode estar trabalhando também e vocês podem desenvolver, tá bom? É só procurar ver. Agora a gente vai jogar mais um pouquinho de rock, porque o foco é o rock, para vocês entenderem. A gente não está usando aqui regras, por quê? Porque a gente não tem a estrutura necessária. Por exemplo, a gente fica saindo num campo de rock, a gente não sai, é circuitado, é um ringue. Então não tem lateral, não tem sorteio, o punk não sai para fora. O punk é aquele desvio, não sai para fora. Então você fica correndo o tempo todo. Aqui o disco vem para fora, a gente dá uma segurada, não chega firme, porque é só uma demonstração. Um jogo, ele é muito intenso, é muito rápido. Não sai, o goleiro vai estar todo equipado. Nosso goleiro hoje está sem peitoral, o outro está sem capacete, sem peitoral, então a gente não está chutando o goleiro. A gente só está vindo até o gol, fazendo isso só para simular, para vocês entenderem como funciona. Um jogo, daqui lá o cara dá uma pedrada com aquele disquinho e chega a pegar 100 km por hora. Então você imagina, aquele disquinho a 100 km por hora batendo no seu corpo. Vai doer. Entendeu? Então nós estamos chutando o goleiro. O rock funciona assim, são 4 na linha, 1 no gol. São 16 jogadores de um time. 3 linhas e 4 jogadores de linha, mais 2 goleiros. Podemos levar 2 jogadores de linha a mais, sobressalente. Então vamos levar o ponto 16 atletas. Mas o normal seria 3 linhas e 4 jogadores de 2, mais 2 goleiros, 14. Esse é o padrão, tá bom? Mas pode ser até 16. O tempo de jogo funciona de acordo com a articulação do campeonato. Nós estamos organizando o campeonato e nós temos 10 times. E nós temos tantas horas para fazer os jogos. Então se eu estender um jogo em relação ao outro, não vai dar tempo suficiente para fazer todos os jogos e cumprir a tabela. Então diminui-se o tempo do jogo. O normal seriam 3 tempos de 10. 3 períodos de 10 minutos. Aí você vai diminuindo de acordo com a necessidade. Então se eu precisar diminuir... Não pode aqui na frente. Tá morto. Não, tá certo, Estevam. Então o que acontece? Se eu precisar, se o tempo de organização do campeonato precisar que eu faça 2 tempos de 10, eu faço 2 tempos de 10. Se for possível fazer 3 tempos de 8, faz 3 tempos de 8. Então o tempo depende do campeonato. Se o campeonato tiver tempo, a gente coloca mais tempo. Senão, vai diminuir o tempo conforme a necessidade. A questão de penalização, galera. Todo mundo imagina que como é rock, pode bater à vontade. Como eu estou com o taco, eu posso dar atacada à vontade. Não pode. Primeiro ponto. O taco é responsabilidade sua. Se você tiver com o taco no chão e o adversário pisar no seu taco e cair, é falta. O problema é seu. O taco é responsabilidade tua. Ele pisou, não importa. O taco é seu. Você deixou o taco no caminho e pisou no taco. É falta. Se puxar gancho com taco, é falta. Tacada nas pernas, é falta. Tacada no taco, por cima, é falta. Então não pode, tem várias vezes que não pode. Você pode dar um taquinho de lado, lá na concha que é a blade, lá naquela parte de baixo do taco que é a blade, onde eu fiz o disco. Você pode dar um tapinha e tomar o disco. Mas você não pode chegar e dar tacadas e tacadas assim e tomar o disco. Na regra atual, hoje, você não pode dar o jogo de corpo, que é o chamado body check. Que a gente podia antigamente, eu pisava primeiro no adversário e depois o disco. Então meu objetivo inicial era derrubar o cara, depois pegar o disco. Hoje o objetivo principal é o disco. Eu não posso derrubar o adversário. Se eu for na direção dele, der o check, derrubar ele, pegar o disco, é falta. Se os dois forem em direção ao disco e se chocarem, seja na velocidade que for, os dois objetivaram o disco, em momento nenhum olhou um para o outro. O juiz percebeu que ninguém objetivou um ao outro, só o disco. Se os dois se chocarem, pode estar 20, 30 km por hora é no jogo, faz parte. Mas se eu focar o adversário, deu um check, então jogo de corpo, é falta. Então o objetivo é o disco. As jogadas, trocas de linha. A gente troca de linha a cada 1 minuto, 1 minuto e meio. Por isso que são 3 linhas de 4 jogadores. Linha 1, linha 2, linha 3. Entrou linha 1, vai ficar 1 minuto e meio.
sai, entra a linha 2, 1 minuto e meio, sai, entra a linha 3, 1 minuto e meio, sai, entra a linha 1 e assim sucessivamente. Então, geralmente o período dentro de quadra não passa de 1 minuto e meio, no máximo 1 minuto e meio a 2. O que acontece? Se eu permanecer muito tempo dentro da quadra, qualquer um que esteja jogando, você não vai conseguir render, porque o jogo é muito rápido e muito intenso. Você precisa entrar 1 minuto, 1 minuto e meio e dar o seu máximo. Não é para se poupar, não é para guardar energia para poder ficar 5 minutos. É para você entrar e fazer o máximo, nem que o seu máximo dure 30 segundos. Se você aguentar 30 segundos e não aguentar mais, você levanta o taco para o jogador de time e coloca outro. O que não pode é você ficar cansado dentro de quadra, não está rendendo, está de cabeça baixa, não consegue correr, não acompanha a jogada e não quero sair porque eu quero jogar o máximo que eu puder. Isso a gente não permite, por isso o treinador a 1 minuto e meio, 2 está tirando importante, por isso que eu treinador. Bom? E as penalizações funcionam assim, 2, 5 minutos em total. Casos leves, faltas leves, 2 minutos, faltas graves, 5 minutos, faltas antiesportivas, briga, soltar a luva para brigar, agressão ao juiz, expulsão do campeonato, está fora do jogo. E se fizer alguma coisa muito grave, a Federação de Hockey Brasileira vai avaliar a possibilidade de suspender esse atleta durante 1 ano, 2 ou até mais, de acordo com a gravidade da atitude. Tá bom? Então a gente vai jogar um pouquinho, porque essa parte de jogar é mais gostosa do que ouvir. Tá bom? Beleza, galera? Foi um prazer aqui aqui, espero que vocês gostem também. E aí, no final do exercício agora, nós estamos com os flyers aqui. Tem flyer para todo mundo, se todo mundo quiser, para mim sem problema. Mas se não tiver tanto interesse, eu imagino se quem tiver interesse em ir lá conhecer, pega um flyer comigo e vai fazer o seguinte: esse flyer que pegar comigo dá direito a uma aula experimental lá na escolinha lá, certo? Então vocês pegam o flyer, me liga ou marca certinho, porque é o seguinte, tem que analisar a quantidade de pessoas por treino. Não adianta, de repente, 30 pessoas me ligam no mesmo treino, não tem como dar o treino para 30 pessoas mais o time, então tem que fazer de 5 em 5, de 7 em 7, para estar fazendo essa aula experimental lá, tá bom? Quem tiver interesse, seja aula de passeio ou aula de rock, pega um flyer, me liga e marca uma aula experimental pra gente lá, tá bom? Beleza, galera? Esse aqui, que vocês estão vendo aqui, é só uma porcentagem do grupo. A galera se esforçou. A maioria não poderia estar aqui hoje, a maioria deveria estar trabalhando, a maioria veio, pediu para sair mais cedo do trabalho, pediu dispensa, deu um jeitinho, saiu da escola, fez alguma coisa para estar aqui, para poder proporcionar isso para vocês, porque no horário de aula é um horário que geralmente a gente está trabalhando, então é difícil estar fazendo isso que a gente está fazendo hoje. Mas vamos dar uma salva de palmas para essa galera. Vocês estão vendo, é uma galera nova, uma galera dedicada, uma galera que vai crescer muito ainda. O nosso objetivo, de acordo com a estrutura que a gente conseguiu melhorar, o nosso objetivo vai ser o melhor time do sul do país primeiramente e depois conquistar o Brasil. Hoje, para conquistar o sul do país, não está longe, está muito próximo, está bem ali. Depende de poucas coisas, depende de alguns ajustes mais pessoais nossos do que de estrutura. A estrutura vai favorecer muito, muito. Mas hoje, para a gente chegar e ser o melhor time do sul do país, está bem próximo. Agora, para ser o melhor time do Brasil, a gente vai batalhar e vai continuar treinando muito. Depende da gente e vocês que estarem participando da gente também. Outro detalhe, galera, o Klaus acabou de me lembrar aqui, e é um detalhe muito importante para vocês entenderem a dedicação do esporte. Nós temos aqui hoje um atleta, o Tomar Cavalcante, ele veio lá no Grosso do Sul para treinar aqui, para fazer essa apresentação hoje e para treinar esse final de semana. Ele está vindo uma vez por mês para Curitiba, ele está gastando R$1.000 por mês para vir para Curitiba para fazer um treino no final de semana, um treino por mês, porque ele é apaixonado pelo esporte. Ele tem uma quadra lá no Mato Grosso do Sul, que ele está disponível para ele treinar, gigante, bonita, circuitada, com 20 km. Mas falta pessoas para treinar, falta organização, falta muita coisa para eles lá. E ele está vindo para Curitiba treinar, gastando R$1.000 por mês para vir treinar com a gente. Para você ver o tamanho da dedicação e a importância de ter uma estrutura. Nós temos contingente, nós temos uma obra humana para trabalhar hoje. E não temos uma quadra digna do nosso tamanho.
Nós estamos com uma quadra no colégio estadual, sem pintura, sem proteção dos águas, só é coberto em cima, mas entra água pelas laterais, choveu, o treino fica com ser prometido. Então a gente precisa realmente de uma estrutura igual a essa, bacana, é isso que a gente está precisando. Ele tem essa estrutura lá e não tem pessoas para treinar. E nós estamos com pessoas para treinar essa estrutura, tá bom? Então, contamos com vocês aí, beleza?